um ano, 2023. Então, vou trazer aqui alguns dos resultados. Como a gente ainda voltou agorinha de uma campanha de campo, né, que foi em maio, e vamos fazer outra agora em agosto, então eu vou mais apresentar a concepção inteira do projeto e dar menos ênfase nos resultados, porque a gente ainda está compilando tudo, tá bem? Então o nome do projeto é esse que está aí, né, Capital Natural das Florestas Tropicais. Ele parte, assim, de um pressuposto de que biodiversidade e pessoas são indissociáveis, então existe um link muito forte entre biodiversidade e todo o desenvolvimento socioeconômico dentro desse projeto, né, ele está muito repousado nesse contexto teórico, e por conta disso também tem uma associação muito estreita com o conceito de serviços de ecossistema, que são justamente os benefícios que a natureza entrega para as pessoas, né. Então eu coloquei aí 6 exemplos desses serviços, existem mais, mas aqui é mais para a gente começar devagarinho aí a se aproximar desses conceitos para quem não conhece. Mas alguns dos exemplos dos serviços é justamente provisão de alimentos, o papel dos polinizadores na provisão de alimentos, toda a questão da ciclagem do ar, a regulação climática local, estoque de carbono, também a proteção da água, do solo, toda a questão do conhecimento tradicional associado às áreas naturais, né. Então todos esses são benefícios que a natureza traz para as pessoas. Por isso essa compreensão muito forte dentro do projeto de que natureza e pessoas estão muito associados, né, todo o projeto repousa sobre esse link, essa relação. Então está aí muito claro que, pra nós, assim, dentro da concepção desse projeto, a biodiversidade claramente entrega esses serviços de ecossistema, né, ou esses benefícios, que vão atuar diretamente na qualidade de vida e do bem-estar humano, tá bem? Então essa interligação é muito forte dentro do, contexto todo, digamos assim, do projeto, né. Então isso também está bastante alinhado com essa ideia dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né. Muito desses objetivos estão associados justamente com essa questão da biodiversidade e da relação da biodiversidade ou do meio ambiente com o desenvolvimento socioeconômico, não é para menos que a gente costuma representar essa ideia do desenvolvimento sustentável como essas 3 esferas, né, ambiente, sociedade e economia, as 3 associadas, né, ou seja, o desenvolvimento seria decorrente ou uma consequência do equilíbrio entre essas 3 grandes áreas, né. E tem essa provocação que eu gosto, que foi publicada em 2010 por um pesquisador, onde ele sugere que também a gente poderia considerar que, na verdade, tanto a sociedade quanto a economia está dentro do meio ambiente, né. Então que um ambiente saudável, protegido, entregando os seus serviços de ecossistema, tudo isso, certamente, ajudaria muito a sociedade e o desenvolvimento econômico muito mais fortemente do que ambientes muito degradados, né. Então toda a concepção do projeto segue essas ideias, né. Então tá aí, o título é esse, como estava lá na capa, né, Capital Natural da Floresta Nacional de Carajás. Então pela primeira vez a gente está fazendo uma avaliação desse capital natural, assim, com dados empíricos que a gente chama, né. Ou seja, a gente está indo lá coletar dados e usando desses dados para fazer essa avaliação. Ainda tem muita pouca coisa nesse sentido na literatura, então a gente está aí desbravando um caminho novo, em termos metodológicos, né, para chegar nessa valoração, tá. Então muito do que eu vou mostrar aqui foi justamente esse caminho que a gente foi trilhando para escolher os métodos mais adequados, né, que se adequassem bem aí à realidade de Carajás, para poder fazer essa valoração. Então o objetivo, bem amplamente falando, é esse, né, valorar a floresta em pé, que está muito alinhado aí com, alguns trabalhos na literatura, né, que cada vez mais tentam, deixar claro qual é o valor da floresta, principalmente em contraposição contra outros, capitais, né, como por exemplo capital econômico ou próprio capital humano, qual que de fato é o valor da floresta ou do capital natural, né. E a gente define capital natural como sendo esse estoque, o estoque de recursos naturais, isso está bem definido na literatura,
E apesar de ser uma definição muito intuitiva, assim, muito fácil de entender, em termos metodológicos, assim, né, para que a gente avalie esse estoque, não é tão simples assim, né, como eu acabei de comentar. Então foram sugeridas essas 2 categorias, pensando nesses grandes componentes, né, que fazem parte do capital natural. Eu coloquei aí uma, sugestão de 2014 e uma de 2019 para a gente comparar, mas no fundo elas apontam para a mesma direção. A de 2014 fala em ecossistemas e condições ambientais, e a de 2019 fala nos componentes bióticos e abióticos, né. Mas no fundo, assim, quem principalmente vem da área de ecologia como eu, a gente está muito acostumado a pensar que os ecossistemas são como são e estão onde estão, justamente por causa dessa relação também com o meio ambiente, com as condições de clima, de solo, né, a própria posição dentro do globo terrestre, né, essa influência da latitude. Então, para nós é muito tranquilo pensar nessa relação entre o meio biótico, né, ou seja, os organismos vivos e todo o ambiente. Isso aponta muito fortemente para as próprias definições que a gente tem de ecossistema ou da biodiversidade como um todo, né. E até por isso também que a gente vê encontrar muito essa definição que está aí do capital natural, como sendo o estoque dos recursos naturais, o que inclui solo, água, ar e os organismos vivos, né. Então, de novo, se é fácil da gente entender isso, medir isso é muito complicado, porque, é claro, a gente não pode medir tudo, né. Então a gente tem que fazer certas escolhas. E também deixar muito claro, assim, da mesma forma como a gente fala em ativos econômicos, né, a gente fala em ativos também, naturais ou em ativos do capital natural, que são justamente esses elementos que vão produzir algum valor e que vão trazer algum benefício para as pessoas, tá. Essa definição pode ser muito parecida com a definição de serviços, né, mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque essas coisas na literatura são diferentes, assim. Enquanto o capital natural é o estoque desses ativos, o serviço é o fluxo, né, é um fluxo de benefícios que são disponibilizados pelo capital natural ao longo do tempo. Então, os serviços, ele tem uma definição e toda uma conceituação diferente de capital natural, não são coisas que conduzem para a mesma direção, mas são conceitos diferentes, tá. E a gente tem usado muito o diagrama da Alexandra Lanotte, que publicou esse trabalho em 2017, onde ela sugere um cascateamento de componentes para a gente entender melhor como é que isso tudo funciona e também para a gente tomar melhores decisões, pensando na parte prática aí do projeto, né, que eu já vou chegar já já lá. Então ela coloca lá no topo dessa hierarquia, né, ou dessa cascata, isso que a gente chama da própria estrutura biofísica, que nada mais é do que esse grande componente aí, componentes esse grande conjunto de componentes bióticos e abióticos, né. A estrutura biofísica é quase um sinônimo para capital natural. É todo o meio biótico e todo o meio abiótico, né, o meio ambiente e os organismos que estão lá dentro. No passo seguinte, ou seja, num subconjunto disso tudo, né, no segundo nível dessa cascata, você tem o que a gente chama das funções ecossistêmicas. Eu vou voltar bastante para essa palavra aí ao longo eh, da apresentação, né. As funções são justamente os processos que vão manter o ecossistema. Ou seja, quando a gente pensa nessa ideia de uma floresta em pé, né, como a gente costuma falar, o que mantém a floresta viva, né? Quais são os componentes importantes que podem ser mapeados que mantêm essa estrutura de uma floresta viva, né? Então aí a gente fala de funções. São justamente esses processos que ajudam na manutenção da diversidade ou do ambiente ali onde essa diversidade está colocada, tá? Um subconjunto disso, ou seja, lá na caixinha de baixo, né, na caixinha verde, é justamente os serviços. Os serviços são um subconjunto das funções. E são esses serviços, como eu já falei anteriormente, que são os benefícios, né, que são esses componentes que vão trazer os benefícios para as pessoas, tá? Então a gente vai falar muito dessas 2 caixinhas, funções e serviços. No andar de baixo está o benefício em si, né, então quando a gente pensa, por exemplo, no papel da floresta em proteger os recursos hídricos, né, a água é em si o benefício, né, o benefício final
que lá a pessoa vai abrir a torneira e tomar aquela água, usar para cozinhar, etc, tá. E por último, a caixinha última, né, nessa cascata, nessa hierarquia, é o próprio valor, né, o valor que esse benefício tem, que não necessariamente é um valor monetário, tá. Isso é uma coisa que precisa ficar bem clara e a gente vai voltar isso logo, logo, assim. Porque hoje em dia nem sempre a gente, entende, assim, que você precisa falar em valor, precisa falar em dinheiro quando você fala em valor, né. Uma coisa é você ter muito claro qual é o valor de uma floresta em pé para o bem-estar humano, outra coisa é você transformar isso num valor monetário. São 2 coisas completamente diferentes. E para você falar em valor, você não precisa falar em valor monetário, como vai ficar claro já, já. E essa discussão nasce muito dentro desse contexto. Desculpa, minha garganta também não está muito boa. Onde existe essa relação muito clara entre biodiversidade e sustentabilidade, como eu falei lá no comecinho, né. Então os autores sugerem esses 2 tipos de sustentabilidade, uma sustentabilidade que eles chamam de fraca e uma sustentabilidade que eles chamam de forte. Na fraca, a ideia é assim, você pode substituir o capital natural por capital econômico ou capital humano, como eles costumam chamar, né. E aí está um pouco esse nó, né, dessa ideia de você valorar a natureza economicamente, porque nem sempre você pode, assim, por exemplo, valorar a floresta, ela vale "X" dinheiros, então você dá esses "X" dinheiros para que a floresta seja derrubada, por exemplo, né. Ou seja, se essa é a atitude, você está partindo de uma sustentabilidade fraca, porque esse tipo de coisa, assim, eh esconde, né, na verdade, uma realidade que tem por trás disso tudo, que está ali do lado direito da imagem, né, que certos ativos do capital natural não podem ser substituídos, e a perda deles é irreversível e irremediável. Volta de novo para aquele conceito da floresta em pé, né. Certos ativos, se você destrói ou se aquilo tudo é perdido, a floresta em si fica você corre um risco, né, de que aquela estrutura toda da floresta não seja mais viável, né. Então entender quais são esses ativos é que é o desafio, né. E alguns autores têm trabalhado sobre isso, e eles chamam isso do capital natural crítico, ou seja, o que que é crítico dentro do capital natural que não pode ser substituído, tá. E isso implica justamente numa sustentabilidade forte. Então, ao invés de você trocar capital natural por capital econômico, você entende o que é o capital natural crítico e aquilo você deve ter sim alguma iniciativa para preservar ou manejar, conservar de alguma forma. E uma outra autora que também tem, falado bastante sobre essas questões e que a gente tem usado muito na nossa conceituação, é a Georgina Macy. E ela tem um trabalho de 2019 onde ela fala e essa frase que eu colei aí, né, quando você pensa em termos do capital natural crítico, o foco deveria ser nas funções, lembra lá daquela caixinha que eu chamei a atenção, né, que são aqueles processos que mantêm o ecossistema. O foco deveria ser as funções ecossistêmicas envolvidas na capacidade da natureza de persistir. Então isso, assim, é um conceito muito profundo, assim, a gente precisa parar um pouco para pensar o que seria justamente essas funções que fazem com que a natureza seja resiliente o suficiente para persistir, né, para manter as suas funções ali e entregar os seus serviços. Então tudo isso serviu muito para a gente montar o nosso arcabouço teórico, né. Então, como eu falei, a gente está fazendo esse trabalho lá em Carajás, a gente tem 14 parcelas fixas desde o comecinho do projeto, que são essas parcelas que estão aí em amarelinho, que é onde a gente está pegando todas as informações nesses mesmos 14 pontos, tá. E qual que é o framework, né, baseado em toda essa conceituação teórica e também no fato de que a gente queria fazer uma abordagem empírica, ou seja, a gente queria ir lá na floresta coletar dados e tirar conclusões a partir desses dados, né, a gente desenvolveu esse framework que eu estou colocando aí. Se vocês lembrarem lá daquela cascata da Alexandra Lanout, né, tá aí ela de novo, tá, só que é só uma parte, né.
Então você tem lá em cima o capital natural, que é esse grande estoque, esse grande conjunto de componentes, que é claro, a gente não pode medir tudo, e está ali é o que a gente escolheu medir em termos de funções e de serviços, tá. Em termos de funções, a gente está dando uma ênfase para interações interespecíficas, ou seja, as interações que ocorrem entre as espécies dentro da floresta. A gente está dando enfoque para o que a gente chama de resiliência, que é justamente essa capacidade, esse termo vem de outras áreas, né, mas na ecologia a gente usa essa palavra para indicar a capacidade que um ecossistema tem de, mesmo diante de um impacto, manter as funções. Ou seja, você mantém, ele se recupera por conta própria e as funções dele são mantidas mesmo frente a um impacto, né. Isso é a capacidade de resiliência. E o outro componente que a gente está medindo é o que a gente chama da insubstitutabilidade, que apesar da palavra ser difícil de falar, ela não é difícil de entender, assim, que é aquilo que justamente é insubstituível, aquilo que não pode ser, eh substituído por qualquer processo que seja, né. É aquilo que é único dentro da floresta, e que tem um papel que só aquele organismo desempenha, né. Então eu já vou voltar a falar já já dessa questão, como é que a gente mede isso, né, em termos práticos. Por enquanto é só uma ideia mais geral aí do nosso framework. E do outro lado, na caixinha de marrom mais clarinho ali, são as coisas que a gente está medindo em termos de serviços. Então a gente está vendo quanto a floresta protege a água, regula o clima local, estoca de carbono, o quanto certas espécies podem ser priorizadas para projetos de restauração, o quanto a polinização agrícola ali pode ser, facilitada justamente pelo fato da floresta estar ali, né, à disposição, digamos, e o quanto a floresta também está associada com essa ideia de proteção do solo. Então esses são os componentes que a gente está medindo, as funções e os serviços. E aí só voltando, né, nas funções, de novo, a gente olha para a biodiversidade pela biodiversidade, ou seja, o que é que está mantendo aquela floresta viva. Enquanto que nos serviços a gente olha para a biodiversidade para as pessoas, né? Ou seja, quais são os benefícios que as pessoas têm daquela floresta. A gente também quer incorporar dados socioeconômicos, justamente para dar um passo a mais, né, em direção a essa questão dos dados mais associados com a socioeconomia, e provavelmente vamos usar de bancos de dados públicos para isso, né. E vamos também incorporar um trabalho que um aluno meu de mestrado publicou em 2020 sobre percepção dos serviços de ecossistemas em áreas rurais ao redor de Carajás, né, onde a gente foi lá entrevistar as pessoas, para ver o quanto as pessoas sentiam que era quais dos serviços eram mais importantes, digamos assim, né. Então está aqui um passinho a mais de complexidade do nosso framework, né. Lá embaixo no de fundo cinza estão os serviços, né, que eu citei no slide anterior, e em cima no fundo branco estão as funções. Então aí dá para ver um pouquinho com mais clareza o que que a gente de fato está coletando lá na floresta e analisando, né. Então a gente está pensando em interações, o quanto a flora depende de polinizadores e o quanto ela depende de dispersores de sementes, né, ou seja, essa interação entre flora e fauna, que é um aspecto muito crucial para que toda a reprodução das plantas seja mantida, né. A polinização vai ajudar ali na formação de frutos e sementes, e os dispersores de sementes vão justamente dispersar sementes pelos habitats, né. Então a gente está dando uma olhada nisso. Está também dando uma olhada em riqueza taxonômica e funcional desses 4 grupos que estão dentro da bolinha, né, árvores, principalmente árvores, mas a flora, né, abelhas, borboletas e aves. Então a gente está trazendo dados sobre esses 4 elementos, né, para analisar. E a gente também tem usado gravadores para, gravar o som da floresta, né, esses gravadores gravam a vocalização dos animais que estão dentro da floresta, e depois através de programas aí específicos para isso, a gente tem uma ideia da diversidade desses animais que estão vocalizando lá dentro. Vou mostrar alguma coisa sobre isso daqui a pouquinho. Como é que a gente está medindo resiliência? A gente está partindo do pressuposto que, assim, se a gente tem usado muito as premissas de ecologia funcional, que mede um pouco, assim, para tentar explicar de um jeito mais rápido, né,
qual é o papel ou quais são as características que fazem com que as espécies tenham diferentes papéis dentro da natureza. Então, se você pensa, por exemplo, em aves, com bicos muito diferentes, né, se você dá uma olhada naquela variabilidade toda dos bicos que as aves apresentam, você consegue inferir que, por exemplo, algumas vão explorar recursos do tipo sementes muito duras, outras vão explorar recursos do tipo pescar peixinhos em ambientes aquáticos, né. Ou seja, cada um dessas características morfológicas, no caso do bico das aves, faz com que a gente logo perceba que ela tem papéis diferentes dentro da natureza, né. Então a ecologia funcional olha para um pouco isso, assim, quais são essas discriminações finas de papéis que as espécies têm na natureza. E a ideia por trás da resiliência, né, que está ali na parte branca também, o terceiro componente que a gente está medindo, é assim, quanto mais espécies tiverem o mesmo papel, mais resiliente é o ecossistema, porque a ideia é assim, bom, mesmo que eu perca uma espécie, o papel que a espécie tem na natureza, aquele papel, aquela função, vai continuar na natureza. Se você tem, por exemplo, 4 espécies que conseguem quebrar sementes muito duras, você perde um só, bom, ainda assim tem outras 3 espécies que conseguem fazer esse papel na natureza, né. Então é isso que a gente está medindo em termos de resiliência, a gente chama isso de redundância funcional, ou seja, quantas coisas você tem em termos que são parecidas, ou que têm a mesma função, ou que exercem o mesmo papel. Lá na última caixinha, em substitutabilidade, é justamente o oposto, mede aquilo que é singular, aquilo que é diferente. Então, o que que é que só, por exemplo, uma espécie é capaz de fazer aquele papel dentro da floresta, né. Só ela faz, se você perder, bom, você não tem quem substitua, tá. Então é uma medida oposta e complementar ao mesmo tempo da resiliência, né. E a gente quer ver se essas espécies que são muito singulares, elas por um acaso estão sob algum grau de ameaça, se são espécies muito raras, né, a gente quer entender um pouquinho mais que espécies são essas. Essas seriam de certa forma as mais potencialmente as mais vulneráveis, e também potencialmente aquelas que a gente precisaria prestar mais atenção para conservar, tá. Então essas medidas todas com um pouco mais de detalhe é o que a gente está usando para entender melhor essa questão toda das funções, e entender melhor essa ideia da biodiversidade pela biodiversidade, né, o que que é que mantém a floresta em pé, o que ajuda a manter a floresta em pé, tá. Então eu trouxe, como eu falei, só alguns resultados, até alguma coisa nesse caso aqui preliminar, porque a gente ainda tem mais um campo em agosto, e é o campo de maio a gente ainda não conseguiu, identificar tudo, resolver tudo, então é um trabalho que está ainda em processo, né. Mas em termos da dependência da flora por polinizadores e dispersores de sementes, a gente publicou um trabalho anterior em 2017, onde aproximadamente 80% das plantas dependem de polinizadores e 30% aproximadamente dependem de dispersores de sementes, né. Então esse é um resultado prévio que a gente vai agora comparar um pouco melhor aí com o que está acontecendo, nessas áreas onde a gente inventariou, tá. Trouxe também aqui um resultado da diversidade sonora, só para vocês verem, a gente tem 20.000 minutos gravados já. Esse é um resultado parcial, mas provavelmente a gente vai manter mais ou menos o mesmo padrão. E se vocês derem uma olhada aqui no eixo X, você tem as horas do dia, né, que vai desde ali de meia-noite até as 11 da noite. E aqui no eixo Y você tem diversidade acústica, ou seja, coisas, bichos diferentes que estão vocalizando ao longo dessas 24 horas, né. Então dá para ver aqui nesses retângulozinhos que eu pintei em vermelho, que são horas do dia onde você tem uma variabilidade muito alta, ou seja, muito bicho está vocalizando dentro da floresta. E vocês veem que esses picos, ó, estão aqui dentro da noite, né, vão até praticamente aqui próximo do meio-dia, 11 horas, meio-dia. Aí você tem um decréscimo bem grande aqui no finalzinho da tarde, e depois começa de novo a aumentar ali à noite, a floresta é bastante barulhenta, assim, né. Então é um resultado interessante para a gente entender padrões de variação ao longo do dia e também de variação ao longo dos meses. Aí a gente tem algumas séries, alguns meses amostrados, onde dá para a gente tirar algumas conclusões sobre esses padrões, né.
Então esse é um trabalho que tem despertado bastante interesse, assim, e tem uns resultados muito bonitos. E é daqui que a gente tira também a informação sobre as aves dentro do projeto, né. Abelhas, borboletas e plantas a gente tem coletado e trazido, mas as aves não, as aves a gente identifica os sons pelos gravadores, tá. Aí passando mais agora para a parte dos serviços, eu também quis mostrar, assim, que esse projeto tem uma parceria bastante grande com muita gente dentro do ITV. Então, para estoque de carbono, a Sami e a Rosane estão ajudando a gente nessa área, estão participando desse recorte do projeto, né. Então nós trazemos do campo a altura das árvores, daquelas 14 das parcelas que eu mostrei, né, altura, diâmetro da altura do peito, DAP, né, e a identificação taxonômica como uma aproximação aí para a gente ter uma ideia da densidade da madeira. Então isso tudo entra em certas fórmulas onde a gente estima, o quanto de carbono está armazenado na floresta. A gente está fazendo também o quanto de carbono está armazenado no solo junto com o Silvio. A gente já trouxe as amostras, elas estão sendo analisadas. Aí, para a parte de priorização de espécies, a gente tem 2 linhas, uma delas o Marcos está junto com a gente, olhando espécies prioritárias para restauração, considerando espécies que sequestram mais carbono e, portanto, poderiam ser priorizadas, né, para projetos de restauração, e também aquelas que potencialmente são mais resistentes à mudança climática, que também seriam bons candidatos aí para a gente pensar em termos de restauração, né. E por outro lado, a gente está também fazendo uma priorização de espécies para áreas urbanas. Então esse trabalho até já foi publicado no comecinho desse ano. Quem estava liderando ele era a Daniela Zapp, que era pesquisadora aqui do ITV, no nosso grupo lá de biodiversidade também. Então a ideia é, a partir de uma série de atributos da biodiversidade, identificar quais as árvores mais legais para urbanismo, né. Então esse trabalho até já está publicado, está bem legal, assim, tem uma série de ações interessantes aí pensando em cidades. Daí, em termos de proteção dos recursos hídricos, o Paulo é nosso parceiro no projeto, e regulação de clima local, a Cláudia e a Renata são também parceiras nesse projeto. Em termos de polinização agrícola, essa é uma linha de pesquisa antiga, a gente já publicou algumas coisas sobre isso para o Brasil, para o Pará e também para a Serra da Bocaina, lá no Parna, né, dos Campos Ferruginosos. Então aqui eu colei alguns exemplos de imagens para essa avaliação que a gente fez para o Pará. Então em cima dá para ver que o valor de polinização aqui para a agricultura no Pará é bastante considerável, quase um terço a gente pode atribuir ao papel dos polinizadores. Então é um valor bastante alto, né, uma coisa que chama bastante atenção. E nos mapas ali embaixo está mostrando bem, de uma forma mais espacializada, quais regiões do estado dependem mais de culturas que, dependem de polinizadores, né. Então justamente para mostrar que algumas regiões do estado, para essas regiões a polinização é um fato muito importante no que diz respeito à produção agrícola, tá. Então a gente ainda está pensando, como é que a gente pode organizar os dados para fazer uma avaliação desse tipo para Carajás. Veja que esse é o único exemplo onde eu falo em dinheiros, né. Volta de novo aquela ideia que eu falei lá atrás, que essa valoração toda não necessariamente tem que ser feita economicamente, tá. Desculpa, monetariamente, né. Daí em termos do solo está lá o Silvio, né, que eu já citei, que está olhando para a gente essas características mais fisicoquímicas. O Rafael olhando para a parte da proteômica e o José Bittencourt na parte da microbiota. Aí, assim, tem 2 ações também importantes, eu já estou finalizando, uma delas é junto com o Santelmo, tudo que a gente está trazendo da floresta de plantas, abelhas e borboletas, vai para o grupo da genômica, e a gente está construindo os DNA barcode para estudo, para popular as bases de dados. Isso é muito importante, porque principalmente dados sobre insetos são muito escassos nessas bases de dados tipo BOLD, né, essas bases de dados internacionais. E isso dificulta muito quando a gente quer fazer análises mais baseadas em análises moleculares, porque a gente
acaba não conseguindo identificar os bichos, né. Então isso também é uma contribuição que eu considero bem legal do projeto, assim. Aí uma última iniciativa também é essa, que foi uma ideia que surgiu junto ali com o pessoal do Parque Zoobotânico, que é um aplicativo onde a gente está colocando já colocou na verdade placas de QR Code nas árvores lá da trilha do Parque Zoobotânico, né, e aí o público que visita o parque pode chegar, aproximar o celular, ler a etiqueta de QR Code e ali obter uma série de informações sobre aquele espécime, né, que está na frente dele ali especificamente. Então também é uma iniciativa que está dentro do escopo do projeto e que também está ficando bem bonito, está quase tudo pronto. Em termos de parceria, a gente tem uma parceria formal com o Museu Guild, com o Pedro Viana na parte da flora e o Orlando Tobias na parte da fauna. No final do projeto, tudo que a gente coletou vai ser depositado no museu, o que eu também considero uma contribuição bem importante do projeto, porque melhora o conhecimento de Carajás no que diz respeito ao Museu Guild, que é o repositório de biodiversidade aqui, né, da região, é o Museu Guild. Então também acho que essa é uma contribuição bastante importante. Em termos de parceria de pesquisa, eu tenho uma parceria com o Museu Naturalis em Leiden, na Holanda, com o Cosbis Maier e o Jesus Aguirre, que são meus parceiros ainda desde a época da USP, lá do meu doutorado. O Jesus está agora em Oxford, mas ele ainda tem algum vínculo ali com o Cos no Naturalis. Essa é basicamente a equipe que tem participado, né, eu agradeço muito aí todo o apoio que o Tis, que o César, o Delmo também, na época que ele estava lá no parque, deram para a gente, sem eles, imagina, teria sido impossível. E aí mostra ali em branco e preto a equipe atual, né, embaixo no colorido a equipe primeira que começou a escolher as parcelas e tal, junto ainda com a Daniela Zapp, que estava aqui, a Alice Ura também. Então, acho que é isso. Agradeço muito a atenção de vocês. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, fico à disposição. Muito bom, Tereza. É um projeto muito grande, né? Para ver que ele é bem extenso e ele, de fato, envolve várias áreas e perspectivas aqui do ITV. Eu acho muito legal essa integração entre vocês, colaboração, né? Muito importante, até para o crescimento, né, do Instituto. Sim. O Sérgio está com a mãozinha levantada. Pode falar, Sérgio, fica à vontade, por favor. Boa tarde a todos. Tereza, bem legal. Só uma curiosidade, ali quando tu mostrou aquela questão da acústica ali, da identificação dos sons, eu fiquei curioso como é que vocês identificam o emissor, a fonte dos diferentes sons que vocês captam. Como é que tu sabe que é um som, sei lá, de um pássaro A, pássaro B, ou coisa assim? Isso Então, é de determinado ave, pela pessoa que olha, assim, ou a como é gente que é? tem a gente tem um especialista no grupo que reconhece cantos de aves, que é o Sidney Dantas. Ele não faz parte do ITV, mas ele tem trabalhado comigo já há muito tempo. Então ele escuta mesmo. Tem 2 formas de fazer isso. Uma das formas é essa que eu estou dizendo, assim, a gente fez uma amostragem de alguns desses 20.000 minutos, e ele escutou, acho que foram 7.000 minutos, se não me engano. Foi aí um projeto de 5, 6 meses, né, junto com ele, e ele identificou os cantos. São pessoas especialistas que conhecem bem os cantos e conseguem identificar. Isso é válido para aves, outros bichos é um pouco, às vezes, você não tem especialistas que fazem isso com tanta para anfíbios, alguma coisa, para mamíferos também, né, mas para as aves isso é possível. Esse é um jeito. O outro jeito que é o próximo passo que a gente está querendo dar, está em parceria com o Alexandre Aleixo, é olhar porque existem bibliotecas já de sons de aves que você pode fazer essa comparação via computador, né, mas aí a biblioteca tem que ter o som daquela ave que você capturou no seu gravador, porque senão você não consegue identificá-la, né. Então a gente acaba dependendo dessas bibliotecas de som, né. Então por isso a gente quis usar primeiro esse especialista e depois comparar com essa parte mais automática de reconhecimento, né. Mas essa segunda parte a gente ainda vai fazer isso, né. E tu saberia mais ou menos
quantos diferentes tipos de sons vocês captaram? Não, isso a gente sabe pelos sonogramas, porque os sonogramas registram a frequência do som, né. Então você consegue pelos sonogramas identificar o que que é diferente do quê. Mas dizer assim: "Ah, essa é a espécie tal e aquela é a espécie tal", isso Ah, já é um passo mais complicado. mas você sabe quais as espécies que tem, né? De ave, sim. Tem o quê? 10, 20, 100, 1000? Não, a gente já pelos sonogramas, a gente identificou 247, eu acho, um número assim, eu não lembro o número de cabeça. Interessante. Walter, obrigado. Obrigada a você, Sérgio. Aqui no chat a gente tem a Mariana falando que na Reserva Natural Vale em Linhares temos coleções de entomologia e herbário que podem contribuir com trocas entre coletas e demais consultas. Ótimo. Mais uma conexão. A Letícia está parabenizando você e a equipe. A Mariana volta e parabeniza também, o Roberto, o Rony. E a Josi pergunta se tem alguma captura e transcrição de sons da herpetofauna. Por enquanto não, Josi. Esses, sons, a gente está guardando tudo, tá. Vamos guardar aí no cluster do ITV, porque eles são arquivos muito pesados, né. Vão ficar à disposição. A gente, por enquanto, está olhando dentro desse contexto todo que eu expliquei do capital natural, né. Mas outros grupos que potencialmente em algum momento querem usar para outras perguntas, eles é material nosso, vão ficar disponíveis, né. Mas por enquanto a gente está mexendo só com aves e com a biodiversidade geral, digamos assim, né, com essa medida de diversidade acústica mais geral, tá. Joia. O Rony está falando, Teresa, que eles podem ajudar com o Soundscape, que é algo similar ao que está em desenvolvimento com os morcegos junto com o Léo. E a Letícia volta dizendo que existe a possibilidade de estudos futuros sobre herpeto e mamíferos. Ótimo. E coloco que isso é algo positivo. Carol estava com a mão levantada, eu vi, aí abaixou, eu não sei se foi sem querer. Deixa eu Eu só escrevi fazer no chat, Tainá. deixa eu só fazer Desculpa, Cris, pode continuar. um comentáriozinho antes, que esse projeto que o Rony e o Léo estão fazendo, ele é super legal e ele tem justamente ele vai endereçar esse gap nas bibliotecas, porque o que eles estão fazendo é identificando som e espécie, assim, né, eles atribuem um nome de espécie para aquele som, para os morcegos. Não sei se o Léo está aí, se ele quiser comentar mais, mas esse é um trabalho um pouquinho diferente do que a gente está fazendo, mas é de fundamental importância, porque o que eles estão fazendo é justamente povoar as bibliotecas de sons, associados com as espécies, né. Então é muito bonito também e vai, eh, dando densidade, né, para os dados que a gente tem dentro do ITV, assim. Perfeito. A Carol colocou aqui no chat. A ideia é fazer um banco de barcode para plantas da floresta, igual foi feito com as cangas? Já está em andamento, já está a gente já deixou uns tantos e quantos com o grupo da genômica, né, com o Santelmo, e agora em agosto a gente tem mais uma entrega do grupo da parceria aí, a gente vai trazer mais 2.000 amostras. E assim, isso tudo é baseado naquelas parcelas que eu mostrei, né, mas além disso, o projeto tem uma entrega de fazer uma revisão justamente na lista, sabe, de espécies, né, porque a gente ainda não tem uma lista de espécies da floresta. Então, o pessoal junto lá com o Pedro Viana do museu, eles estão olhando todo o material que está depositado no herbário, já olhamos o material depositado lá no herbário de Carajás, o da Federal de Minas Gerais também. Então a ideia é fazer uma lista, consolidar uma lista de espécies para a floresta até o final do escopo do projeto, né, que são 2 objetivos diferentes, assim, né. Uma coisa são os dados baseados nas parcelas e outra é essa lista baseada em dados de museu, dos museus, né, ou dos herbários. Joia. Rony, fique à vontade. Legal, não, só aproveitar para complementar o que a Cris trouxe, né? A gente, sempre que ela coloca isso aqui, a gente fica salivando, como o Guilherme comenta, né? Porque é muito, muito legal, né? Eu me lembro daquela apresentação que teve do outro pesquisador, né? Que falou um pouco sobre essa questão de bioacústica e apresentou aquela empresa, né? Rain, acho que é Rainforest, que faz já isso, tem esse catálogo de dados. Então, é bem isso, ou seja,
A Cris sabe que a gente sempre que ela fala sobre isso, eu apareço aqui, dou uma cutucada para poder pegar esses dados. Mas, assim, o desafio é esse mesmo, né? A gente tem que, pensando em criar um algoritmo, né, ter esses agentes inteligentes que possam identificar as espécies de forma automática, ele precisa aprender, né? E como é que ele vai aprender? É através dessas bibliotecas de som, né? A gente tem que ter essas bibliotecas prontas, com dado bem curado, sem ruído, com a frequência boa, né? E isso tem sido um desafio grande que eu tenho acompanhado lá. Os meninos estão fazendo um trabalho sensacional, né? Léo, Vitor, né? O Arthur, né? Nesse desenvolvimento, né? De identificar a espécie, né? E tentar criar um algoritmo que faça isso de forma automática. Imagina, né? Como a Cris trouxe, né? E a pergunta do Sérgio: poxa, como é que faz isso, né? Imagina se esse senhor, coitado, né? Bate a bota, né? Vamos supor, né? Uma situação ruim, né? Todos nós vamos bater a bota, né? A gente sabe disso. Mas imagina, né? Poxa, a gente pede um especialista desse que, poxa, a gente não tem mais como fazer, né? Então, como que a gente pode fazer? Né? E fazer isso de forma robusta, mais rápido, né? Identificar. Então, acho que isso é um caminho natural. A gente acompanha, né, Cris, essas empresas novas, tipo essa Rainforest, é uma startup que começou num projeto, depois eu comecei a ler, né? E hoje estão fazendo um monte de coisa, né, com sons. Então, eu acho que o futuro é por aí mesmo, né? E podem contar com a gente. Eu acho que esse projeto lá com o Léo, ele vai dar esse know-how para a gente, né, de poder entender e trabalhar com acústica. Porque, no fim do dia, esses algoritmos são muito parecidos, mas eu tenho que ajustar ele para uma realidade de dado que é bem particular, né? Isso. Diferente eu pegar uma imagem, por exemplo, aqui, olha, eu vou pegar essa imagem que está aqui, vou colocar um algoritmo que olha pela foto e reconhece quem é. Né? Então, assim, é uma coisa, outra coisa é olhar para o som. Então, acho que é uma perspectiva legal e é isso. Contar com a gente aqui, Cris. Vamos junto. Super né? conto. Muito obrigada, conto mesmo. E é engraçado que esse raciocínio é o mesmo para o DNA Barcode, né, Rony? Que Perfeito. também, se a gente não popula direito esses bancos de dados, na hora que a gente vai rodar lá as análises, a gente fica no escuro, né? Então, é bem isso mesmo. E por isso até eu gosto tanto desse casamento com o Museu Guild, com os taxonomistas, porque que foi todo o processo da flora também das cangas, né? Que foi justamente assim, você ter uma identificação que mais ou menos é bem certificada ali, bem garantida, e a partir daí você vai montando essas bibliotecas com muito mais acurácia, né? Então eu gosto muito dessas parcerias assim entre nós que modelamos dados, né, e o pessoal da taxonomia por conta disso também. Perfeito. Obrigada, Rony. Agora a gente tem o César com a mãozinha levantada. Pode falar, César, por favor. Pessoal, boa tarde. Boa tarde, Cris. Boa tarde. Sou fã desse trabalho, né? A gente vem acompanhando há alguns anos já. Parabenizar aí. E comentar aqui com a Cris e com todos, né, que além dos resultados importantes aí, né, para a gente poder entender e valorar aí a floresta que a gente tem em pé aqui em Carajás, eu venho conversando muito com a Cris a forma de apresentar esses resultados tão bonitos para o público, né? Esse artigo que foi até já publicado em relação às árvores urbanas, né? A gente tem uma oportunidade, né, Cris, de usar, né? De usar as informações, né? Então, além de incrementos em coleções, né? Igual é a parceria aí com o Guild, eu venho conversando com a Cris também, incrementos aqui com as nossas coleções do parque. Teve esse comentário que foi lido aí em relação à reserva de Linhares, se não me engano. Eu acho que isso aí também é um grande viés desse trabalho. Então, parabéns. E conte com a gente aqui. Eu acho que agora é a gente também colocar na prática o que foi falado no artigo que foi publicado das árvores urbanas, tentar parceria com as prefeituras vizinhas aqui, né, com a prefeitura de Paraupebas, trabalhar com áreas de APP urbanas e tentar usar essas informações também para aplicar, né, na prática, né? Então, parabéns. Obrigada, César. Obrigada mesmo. Aí, sem vocês lá junto com a gente não teria conseguido evoluir como a gente evoluiu. Assim, o apoio de vocês é espetacular, assim, super fundamental. Obrigada mesmo, viu? Tamo junto. Então vamos muito além da TV, né? A colaboração, muito legal. O Silvio pergunta, Tereza, se em algum momento vai integrar as informações para um valor, para a valoração das áreas estudadas, e fala que é muito legal o projeto e parabeniza também. Silvia, gente, esse a amarração final mesmo que a gente quer fazer.
sem dúvida, esse é o desafio maior, é como é que a gente organiza todos esses dados, né, mas a gente até já está esboçando um caminho para isso, sabe. Que eu acho que é bem viável, assim, de mostrar o valor em todos esses componentes que eu mostrei ao longo aí da apresentação, né. Quer dizer, a ideia é, no final, montar um guarda-chuva onde tudo isso cabe lá dentro, assim, né. Onde, de fato, você tem ideia daquilo que você tem que valorar para manter a floresta em pé e do qual é o valor dos serviços que essa floresta em pé está agora entregando, né. Então a gente até mais ou menos está com essa concepção de como é que a gente vai desenhar isso no final. E a gente tem também essa ideia de publicar um livro que o pessoal lá, o César, o Tisky também sugeriram e gostaram da ideia, para público leigo, né, onde a gente também passa essa informação agora não só como um artigo, né, isso que eu estava falando desse guarda-chuva, a ideia é um manuscrito onde a gente entre todo mundo junto como coautores, mas ter também um livro para público leigo que a gente possa entregar ali para os visitantes do PZV, né, para justamente difundir essa ideia do valor de uma floresta, né. É justamente aí que a gente quer chegar. Mas você vê que o caminho é longo, né, porque não é uma coisa que trivial, assim, né. Tem envolvido bastante gente, bastante dado, né. Mas é legal, acho que o projeto está ficando muito bonito e vai ter uma contribuição bem bonita. Bacana. A Letícia fala que o conhecimento é cada vez mais refinado nas áreas em que atuamos e é muito importante para a gente, né, como empresa, sociedade. A Josi sugere que você e o César falem sobre a trilha do Parque Zoobotânico e a Letícia complementa que é muito importante popularizar o conhecimento que estão construindo e eu aqui, né, coloco também eu e Josi ali na função de poder contribuir, né, como a gente já está conversando, com essa difusão científica aí dos dados do projeto para a sociedade, que são muito importantes. Isso. Quer falar aí você, César? Eu posso falar. Esse é um trabalho que foi feito aqui no parque, muito legal, né? O parque, o visitante que vem no parque, ele tem a oportunidade de fazer uma imersão no bioma amazônico, né, na floresta amazônica, porque a gente tem aqui uma área de 30 hectares, desses 30 hectares, 70% é área preservada. E aí a gente mapeou, né, as árvores, né, junto com o ITV. O ITV mapeou as árvores e fizemos um trabalho, né, de catalogar e criamos QR Code para as árvores. E aquele QR Code leva as informações sobre aquela espécie. É isso, né, Cris? Isso, O Rafael exatamente. passou um tempo aqui, a equipe que a Cris orienta, ficou aqui um tempo com a gente, no nosso herbário, no parque, trazendo também informações da floresta para a gente poder montar esse banco de dados que é acessado por esse QR Code. E é legal que já está chamando a atenção, né, César? Porque, assim, na verdade, ainda a planilha que está por trás do QR Code ainda não está pronta, a gente está consolidando, né? Isso. Mas vira e mexe o César comenta que o pessoal passa: "Oh, mas quando é que vai estar disponível e tal", né, quer dizer, já está o QR Code lá nas árvores já está chamando a atenção, né, do pessoal. E assim, além de tem algumas árvores que são, né, naturais, nativas, que cresceram ali, árvores grandiosas, e tem árvores também que foram plantadas por algumas celebridades. Então, por exemplo, a árvore que a Lady Di plantou aqui, quando ela esteve aqui, também tem, que foi uma castanha, uma castanheira, também tem o seu QR Code associado. Muito legal, assim, até porque às vezes a gente vai ali no Cubu e fala, ah, essa árvore tem não sei quantos anos, né? Essas informações, assim, de curiosidade são muito bacanas mesmo, até para deixar mais rica, né, o evento que é o passeio pelo parque, né? Exatamente. E não sei se vocês têm planejado isso, mas também ver, assim, a quantidade de pessoas que acessam cada QR Code, né? Quais são as árvores que chamam mais atenção? Depois a gente imagina, essa árvore chama mais atenção porque ela é muito larga, ou então porque ela é muito mais alta que as outras, né? São informações que depois a gente pode fazer algumas suposições bacanas para saber o que chama a atenção do público. É isso Ideia mesmo. A boa. Josi está ansiosíssima para saber quando que vai ficar pronto esse QR Code, o acesso. Vai ficar pronto até o final do ano. A gente teve uma mudança de equipe aqui, Foi. que o plano de gestão da biodiversidade ajuda muito nesse trabalho. E hoje a gente está exatamente no handover entre uma empresa e outra, uma equipe e outra. Mas já deve sair, né, Cris?
Isso. Foi isso que atrasou um pouquinho. Mas tudo bem, acho que até novembro, se não me engano, é novembro a nossa entrega. Então, eu acho que até o final do ano vai estar tudo prontinho, sim. E o que eu Essa vai achei. ser uma... O desculpa. que eu essa vai ser uma entrega muito legal. Isso. Pra E o gente mais legal divulgar. é que essas informações que são coletadas pelo trabalho de campo, né, do capital natural, também vão estar associados. Por exemplo, polinização, massa de carbono retida, né, não sei como é que fala o termo técnico, mas fixada, né, e outras informações que vêm desse trabalho que a Cris e a equipe vem fazendo em campo. Muito bom. É isso, então. Quero saber se alguém ainda quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, ou se estamos conversados por hoje. A gente fala que é um projeto com capacidade de interação muito grande com a sociedade. De fato, fica claro que a interação interna e externa é muito grande, né? E com a sociedade, com certeza, não seria diferente. Parabéns, Tereza e equipe. Obrigada. Eu acho que é isso, então. Podemos ficar por aqui. Tá bem. Muito obrigada aí todo mundo pelo interesse, viu? Obrigada mesmo. E fico à disposição, caso alguém queira aí chamar para conversar também. Estou à disposição. Eu quero conversar depois. Parabéns, gente. Abraço. Obrigada por compartilhar. Obrigada. Perfeito. Então tá, gente. Tchau. Bom final de semana para vocês. Tchau. Bom fim de semana, pessoal. Um abraço. Obrigada. Bom final de semana. Tchau, pessoal.